Alô, galera, tudo bem? Quanto tempo, né? Mas agora, em períodos de pandemia, o que não falta é tempo dentro de casa e, por que não, batemos um papo aqui sobre esporte? Sim, porque o esporte ainda está acontecendo, pelo menos nos seus bastidores. A gente pode falar do que está acontecendo nos bastidores, do que não está acontecendo, do que poderia estar acontecendo e, principalmente, qual é o futuro do esporte. Quando é que o esporte vai voltar e como é que o esporte vai voltar? Bom, vamos conversar aqui, começando a falar assim, quando que o esporte volta e como que o esporte volta. Qual que é a forma que nós podemos trabalhar por termos o esporte de volta. Porque eu não vou negar para vocês, por mais que o mundo esteja caindo aos pedaços, cara, eu sinto muita saudade de ver um futebol, ver um basquete. Era pra gente estar nos playoffs da NBA, pro beisebol estar acontecendo, então era pra ter muito esporte rolando na TV, mas agora a gente tem que se contentar com os jogos antigos. Que é legal, é muito legal, né? Eu finalmente pude assistir a Copa de 82 inteira, eu nunca tinha visto aquela seleção jogar de fato, né? Eu tinha visto muitos trechos, muitos momentos daquela seleção, mas eu não tinha visto a Copa completa de 82, a seleção brasileira. Vi a Copa de 70 também, é muito legal ver as mudanças no estilo de jogo do futebol, né? Até a falta de um gandula, né? O cara tinha que ficar esperando a bola voltar da arquibancada para seguir jogando. Então é legal, é interessante, mas a gente tem vontade de ver a novidade, a gente tem vontade de ver as coisas novas, né? Vamos pensar aqui, a gente pode estar perdendo os últimos momentos do Roger Federer, né? O Federer vai ter um tempo aí para descansar, mas o Federer, a idade já chegou e a gente está perdendo tempo de ver Federer em quadra, Rafael Nadal, grandes astros, né? Temos saudade, mas a gente tem que ponderar muitas situações. Vamos começar com o futebol, né? Que é o que mais se discute. A Alemanha talvez seja o primeiro país a voltar a ter futebol, portões fechados, acontecendo lá, tendo uma liberação, o pessoal já está treinando em grupos pequenos, e muito se discute aqui no Brasil. Eu vejo a Alemanha num momento diferente da pandemia do que o Brasil. A Alemanha tem muitos mais casos, tem mais de 160 mil, enquanto eu estou gravando com vocês, mas tem menos mortes que o Brasil. O Brasil tem 101 mil casos, mas tem 7 mil mortes. A Alemanha está na casa dos 6 mil mortos, ainda com 165 mil casos. Neste momento que a gente está gravando. Vai passar rapidinho. Mas a questão é como a gente vai trazer o futebol de volta. Parece meio a toque de caixa a CBF tentando forçar uma situação. O documento obtido pelo UOL mostrou que o Ministério da Saúde falou que seria interessante você poder trazer o futebol de volta, porque você cria uma opção para as pessoas ficarem em casa. Aliás, eu não sei se está ficando em casa, mas fica em casa, né? Se você pode ficar, fica em casa. A questão é, como é que a gente vai fazer trazer o futebol de volta? Nós temos estados em situações diferentes. Santa Catarina está um pouquinho mais liberado, o Rio Grande do Sul já liberou a volta dos treinamentos das equipes em grupos menores. Em São Paulo a situação é um pouquinho mais crítica, no Rio de Janeiro também, o Maranhão fala em lockdown. Então, são vários momentos diferentes. Vamos voltar com os estaduais? Ok, cada estado está mais liberado, pode voltar? Ótimo. Vamos voltar no estado de São Paulo, por exemplo? Pegar esse exemplo no estado de São Paulo. Tá, vamos voltar no estado de São Paulo. Como é que a gente vai fazer essa volta? Qual que é a situação que vai envolver essa volta? Porque se o Paulistão voltar, ele volta numa rodada com Corinthians e Palmeiras, jogando em Itaquera. Corinthians e Palmeiras, que pode ser, além de ser um clássico, é um jogo de vida ou morte pro Corinthians, que pode ser eliminado, brigar contra o rebaixamento no Paulista. Portões fechados. Você me garante que não vai ter nenhum torcedor, não vai ter nenhuma torcida organizada nos arredores, fazendo barulho, batuque, aglomeração para incentivar o time? Como aconteceu, por exemplo, no caso do PSG, lá na Champions League, na última rodada das oitavas, né, o jogo da volta contra o Borussia Dortmund nas oitavas, em que a torcida estava com portões fechados, estavam barradas, mas eles foram para a porta do estádio e dentro do estádio você ouviu o barulho lá fora, aglomeração, um monte de gente lá fora torcendo para o time. Você me garante que no Corinthians e Palmeiras não vai ter isso? Você me garante que em todos os bares da cidade, os bares ainda estão abertos, são esses serviços essenciais, servem comida, você não pode comer no local, mas todo mundo que já deu uma voltinha na cidade já viu o pessoal com uma garrafinha de cerveja na beiradinha ali do bar, tomando, não entra no estabelecimento, mas fica ali fora, né? Você me garante que não vai ter uma TV ligada ali e o pessoal lá fora assistindo a partida, como gosta de fazer, voltar à normalidade, voltar a sentir a vida. Eu tô louco pra voltar a sentir a vida, mas eu sei que é arriscado, né? Por mais que tenha muita gente falando que não é um problema tão grave assim, eu acredito que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que consideram que não é um problema tão grave assim, mas é um problema que está matando muita gente. E, cara, se você não considera 7 mil mortos um número muito alto,
pensa que uma morte vai acabar contigo, né? A sua morte. Então é um problema que você tem que pensar. Eu estou conversando com muita gente nesse período, trabalhando mais no jornalismo, algumas pessoas que se recuperaram, e eu vi um cara de 37 anos, triatleta, que foi parar na UTI. Então é grave sim, não tem histórico de atleta que resolva essa situação. Agora, outra questão. O esporte volta em outros estados, Rio Grande do Sul, por exemplo, está voltando, e aí um jogador do Inter ficou doente, foi diagnosticado com Covid. O que a gente faz? Para de novo? Porque o time inteiro do Internacional vai ter que ser colocado em quarentena, 14 dias sem jogar. O Inter vai ser eliminado, a gente vai parar o campeonato de novo, esperar, todo mundo está sadio, né? Vai fazer teste com todo mundo, tá todo mundo pronto de novo, tá todo mundo liberado, a gente volta a jogar. Como é que vai ser essa volta? O Marcelo Medeiros, presidente do Inter, falou que quem não quiser voltar, que pode pedir demissão. Depois ele voltou atrás nessa declaração, achou pesada demais. Enquanto isso, o ex-presidente do Botafogo, o Carlos Augusto Montenegro, que é membro do comitê gestor de futebol do clube, falou que não dá para voltar nesse momento e prefere perder de WO do que botar vidas em risco. Eu tô mais com ele, eu acho que não é momento de brincar, por mais que eu queira muito o esporte de volta. A NBA discute que ela precisaria de 15 mil testes para avaliar elenco, assim, o mínimo necessário por time, entre 30 e 35 pessoas, né, envolvendo jogadores, comissão técnica e auxiliares, para uma partida. Então faz um teste com todos os times, coloca todo mundo num lugar só, falaram em Vegas, falam na Disney em Orlando, hotéis, concentração, esquema de Copa do Mundo, o cara sai do hotel e vai treinar, volta e vai jogar, né? E é uma situação mais fácil que acontece no futebol, porque no basquete você consegue fazer jogo dia sim, dia não, dia sim, dia sim, então é mais plausível. E mesmo assim, muita coisa está sendo discutida por lá. A gente tem a questão no futebol brasileiro, no futebol mundial, o jogador treina e ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele interage com os familiares dele. E os familiares dele, por consequência, eles interagiram com outras pessoas. Por mais que o cara fique em casa, ele recebeu alguém na porta, ele foi no mercado e a doença está se espalhando de forma razoavelmente fácil. Então esse cara, por mais que tenha feito um teste hoje, amanhã ele pode ter sido contaminado de qualquer outra forma. Então é complicado, acho que é um debate muito pesado. Eu não quero passar o ano de 2020 sem esporte, eu não quero ficar sem esporte algum até descobrirem uma vacina, um tratamento que de fato seja eficaz contra essa doença, contra o Covid-19. Era para a gente estar acompanhando as finais da NBA. A NFL vai divulgar o calendário dela ainda nessa semana, né, para começar em setembro, contando que tudo vai escorrer dessa forma. Muitos clubes estão perdendo muito dinheiro, né? Futebol nacional, o cara está perdendo bilheteria, se voltar com portões fechados vai perder bilheteria, mas está perdendo também o direito de transmissão, está tendo que pagar o salário dos jogadores, reduziu, está demitindo muita gente, é um problema financeiro grave, é um problema envolvendo dinheiro, que é complicado. A gente pode ter muito clube fechando, encerrando suas atividades pelo país afora. Lá fora, no esporte americano, por exemplo, os donos de franquias, eles têm os estádios deles, os estádios, eles geram dinheiro para o futebol americano. O Gillette Stadium, nessa época, tem muitos shows, tem muitos eventos, os caras estão perdendo dinheiro, lógico, todo mundo está perdendo dinheiro, mas eu acho que o dinheiro é uma forma, você vai conseguir recuperar de alguma forma. Lá na frente, eu tô louco para pagar o que for para voltar a sentar numa arquibancada e assistir um jogo. Então, se tiver o primeiro jogo, cara, eu vou correr atrás desse ingresso com a minha vida, para conseguir assistir essa partida, para voltar a viver. Eu não fui em estádio em 2020, eu tô louco para isso. Só que a vida não dá, a vida você não brinca, a vida é uma só e eu acho que qualquer quantidade de pessoas mortas é importante, é significativo. Bom, essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa aí o seu comentário, dá aquela curtida, compartilhe o vídeo e a gente volta com mais esporte aqui no canal. Aquele abraço!